Bom dia. Bom dia, gente. Manda Bom na área. dia, E aí, Amandinha, bom dia. bom dia para quem está entrando agora. Vamos começando mais uma semana, terminando o ano. Que loucura! Bom dia, Thaís. Thaís tá aí, amigona. Oi, Thaís, bom dia. Live hoje tá bom, hein? A live hoje tá densa, né? Tá Conteúdo uma hoje vai tá parte bom, muita hein? treta. Bom dia, mãe. Emoção. Minha mãe entrou. Bom dia, tia. Emoções e autoconhecimento, hein, Amanda? Pois é, acho que é um dos nossos assuntos preferidos, né? Com certeza. Tanto que não vai ser só, vai ser só essa, não, vai ter mais. A Né? gente observou aqui que vai render muitas vezes, assim, vai render alguns encontros nossos esse tema do Uhum, Bora, né? E é um tema que bom que a gente tem prazer, né? com De certeza. conversar, de estudar, de Pô, só entender. as 300 horas que a gente passa conversando sobre essas coisas, tem que dar alguma coisinha, pelo menos uma horinha aqui, né? Tem que resolver. Então, ó, só lembrando mais uma vez o pessoal aí, né? A gente no Bora tem 8 elementos que a gente entende Isso. que são elementos super importantes para que a gente tenha um rejuvenescimento, né? Bem bacana durante os anos que se passam. Então, um deles fala sobre emoções e autoconhecimento. Isso. Né? E o título da live de hoje, que eu até fixei aí, a opinião dos outros impede você de ser você. E esse tipo de coisa, né, a gente sabe que falar sobre a gente mesmo às vezes é difícil, entender as nossas emoções às vezes é mais difícil ainda, né? E às vezes a gente não percebe como a opinião dos outros influencia tanto na nossa. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o lado emocional das coisas, né? Para a gente tentar dar uma ajuda aí para a galera e para a gente também, para resolver nossas tretas internas, né? E quando a gente conversou sobre que, porque emoções e autoconhecimento, né? Igual quando a gente fala alimentação, movimento, é uma coisa muito ampla. E É. falar de emoções e autoconhecimento não é só falar sobre pessoa idosa, o perfil do Bora não é só sobre pessoa idosa, é sobre Uhum. você evoluir com o passar dos anos de forma saudável, mental, física e espiritualmente também. Então, quando a Exatamente. gente conversou, a gente sempre faz reunião. Oi, Arley, tudo bem? E aí? É, mano, fala, mano, tá aí. Então, quando a gente pensa assim, cara, como é que a gente, que foco a gente vai dar? A Uhum. gente, com autoconhecimento, parte da premissa que a gente tem que se conhecer. Só que para a gente se Exato. conhecer, e a gente tem visto que isso tem muito a ver com os outros elementos do Bora. Uhum. Quais ruídos impedem da gente se conhecer? E a Uhum. gente viu que e que a gente vivenciou muito, né, Wallace? Até para ter Uhum. coragem de começar a conversar e fazer live, é Sim, opinião dos outros. com Como lidar? certeza. Por que Pois que é, isso influencia tanto? pois Então, é. a gente chegou nesse primeiro momento nesse nome. Que a gente acha que isso é uma coisa que muitos vivenciam. Com certeza. E aí, para a gente, para iniciar, só para o pessoal, às vezes, que não participou antes das outras lives, né, a gente geralmente faz o quê? De uma forma bem objetiva. A gente traz dados sobre o tema, depois a gente traz um conteúdo e no final a gente coloca algumas dicas que a gente observou que são legais para a gente poder passar por essas situações, né? Então, a Amanda conseguiu separar alguns dados, né, Amanda, interessantes Isso. sobre essa parte do emocional, de como ela afeta as pessoas, né? O que você trouxe aí? Que foi publicado em 2020 pela Revista Brasileira de Enfermagem. Teve Uhum, um trabalho de revisão de literatura, que é baixa autoestima crônica e baixa autoestima situacional. Quais são os fatores que levam a nós termos baixa autoestima? Isso pode ser profissional, uma baixa autoestima grande em uhum, algum aspecto estético. O que a gente tem que observar, você que está aí junto com a gente, é dentro das áreas da sua vida, qual que mais reverbera a opinião de alguém? uhum. E o que foi encontrado? Que a autoestima baixa em algum setor nosso da nossa vida
tem como principais fatores desencadeadores dois. Um é o afeto inadequado. É o afeto que a gente recebeu na nossa infância, seja de pais ou de pessoas que a gente tem uma referência. E o outro é redução ou ausência de apoio social, porque isso faz com que a gente tenha uma percepção distorcida sobre nós mesmos quando a gente não tem uma aprovação ou um apoio do outro com a gente. Então, assim, isso promove uma maior sensibilidade a uma rejeição na vida adulta e suscetibilidade de opinião alheia. Sim, durante a infância a gente tem a formação, né? A formação da personalidade, a formação da própria arquitetura do cérebro, a gente vai lidando e aprendendo a lidar com as emoções. E essa fase a gente vai pegando muitos aspectos que vão acabar influenciando lá na frente, né? Exatamente. E isso, só isso, já dá muita treta na nossa cabecinha. Com certeza. A gente vai pedir para você que está aí escutando a gente, lembrar, observar, vai ser aquela live assim, para abrir várias caixinhas. Rememorem como é que era a infância de vocês e como isso se relaciona com determinados aspectos da vida adulta. Porque isso vai determinar reflexões que, às vezes, vai levar a um envelhecimento, a um rejuvenescimento sem sentido, né? Com certeza. E aí vai ser envelhecimento mesmo, não vai ser rejuvenescer. É verdade. E já começando, né, essa pesquisa é super legal, assim, né? E já começando a colocar o conteúdo mesmo, né, para o pessoal, que a gente está aqui para conversar, são vários temas, né? O primeiro deles que a gente colocou aqui, que a gente elencou, foi a nossa vida, isso que a Amanda falou já é muito importante, né? Como que quando a gente vai sendo educado emocionalmente, desde cedo, a olhar para a vida. E uma coisa que a gente percebeu foi que, geralmente, a grande maioria de nós é educado emocionalmente para olhar mais para fora do que para dentro de si. E aí as opiniões dos outros acabam tendo um peso muito maior do que a nossa própria opinião e a nossa própria essência. Então a gente acaba sendo acostumado a dar mais valor para o que o outro pensa. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente geralmente pensa assim, pô, o que a pessoa vai achar do que eu estou falando? E a gente não pensa como eu estou me sentindo em relação ao que eu estou fazendo. Então esse primeiro aspecto, né, a gente acabou percebendo que, por causa até da própria pirâmide de Maslow, né, Amanda? Amanda vai comentar um pouquinho sobre isso. Nós temos necessidades que são básicas e elas vão sendo atendidas e a gente vai buscando outras necessidades. É uma pirâmide. A gente vai subindo essa escala. E conforme as nossas necessidades básicas vão sendo atendidas, a gente vai buscando outras. E uma delas é essa necessidade de pertencimento. E pelo fato de precisar ter essa necessidade de pertencimento, a gente acaba pensando assim, eu quero que a outra pessoa valorize quem eu sou. Então eu dou mais importância ao que ela fala, o que ela acha de mim, do que como eu mesmo me sinto. Fala um pouquinho sobre isso aí, que você deu uma pesquisada também, né? Sobre a pirâmide. Pois é. Quando a gente começou a conversar, a gente, por que quando a gente é adulto, principalmente a nossa geração, né? Os 15, os 40, se preocupa tanto com a opinião do outro e tal. A nossa geração anterior é uma geração mais rígida, né? São as gerações dos nossos pais. Sim. E a parte escolar também era mais rígida. A gente estudou num colégio que eu usava sainha de prega passada, e aí de mim se não pegasse com a sainha passada. E você também calça de prega lá. Sapatinho social. Sapatinho social, tinha que estar engraxado. Então a gente veio de um esquema rígido. E que era determinado para que a gente seguisse determinados padrões. Só que quando somos criados, independente de quem acredita em Deus ou não, somos seres que fomos criados. E somos formados de algo além do nosso corpinho. Somos diferentes, somos únicos. Dentro dessa unicidade, ela fica abafada por uma série de coisas. Isso tem um porquê. Então, um psicólogo chamado, o sobrenome dele é Maslow, né? Ele
criou uma teoria que é baseada na pirâmide de Maslow, é chamada de pirâmide de Maslow, que ele elenca uma hierarquia de necessidades. Uhum. Isso já foi atualizado, mas existem necessidades básicas sedimentares. Sim. Então, fazendo um esqueminha aqui, eu tenho certeza que vocês todos são muito inteligentes e perspicazes. Olha só, dando afirmação positiva. Vocês vão olhar no meu desenho e eu não preciso escrever ao contrário. Nossa primeira necessidade aqui. Pensa aqui nessa pirâmide. A base de tudo está a necessidade fisiológica. O que é essa necessidade? É a necessidade de sobrevivência. Comida, alimento, sono. Se eu não tenho essas necessidades satisfeitas, eu não vou nem me preocupar com o resto. Eu não quero nem saber se o outro está se importando com minha roupa suja. Eu quero comer. É o que a gente vê com quem está percebendo que quem não está tendo condição de se alimentar direito, por exemplo. Isso. A segunda necessidade é a de segurança. Então, lá o homem das cavernas, que tinha que se sentir seguro e construir e tal, isso tudo, gente, está no nosso inconsciente. A treta tá aqui dentro, sacou? Tem que trazer para o consciente. Isso já vem há muito tempo com a gente, né? Já. É base da nossa construção, né? Exatamente. Isso está dentro de nós. A terceira necessidade, e aqui que tá o cerne, ó, eu vi. Aí começa a entrar. Aqui começa a tretar. Tá. Tô vendo aqui o povo, ó, Clemente tem filho pequeno, Arley tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno, a Lud tem filho. Oi, Lud. Faria também. Então, vamos lá. Amor e relacionamento. É aqui que entra uma das bases do pertencimento. Aqui entra família e amigos, que depois que a gente tem as nossas necessidades fisiológicas e de segurança satisfeitas, a gente tem necessidade de pertencer a um grupo. Sim. E quando a gente não está firme, a gente tem a sensação de que quando a gente sai do esquema desse grupo, a gente vai deixar de pertencer. Por isso que a gente fica tão suscetível a isso. A outra necessidade que tem a ver com o trabalho dos dados que a gente trouxe é de estima. Então, assim, quando a gente atende essa, a gente não é uma hierarquia assim, super certinha, não. Sim, uma coisa vai se sobrepondo à outra ao mesmo tempo. Isso daqui é só para entender um raciocínio, lógico, entendeu? Claro. É de estima, é a nossa autoestima. Então, aí vocês entra confiança. Que já aqui, olha quanta coisa que está na nossa base para a gente ter uma autoestima sedimentada, uma autoconfiança, uma certeza do que a gente quer. A gente precisa, e a nossa sociedade não estimula a gente a se autoconhecer dentro de tantos ruídos. E a última, que é uma coisa, o que acontece com o passar dos anos? O passar dos anos faz com que a gente vá percebendo instintivamente o atendimento disso. A gente começa a adquirir dinheiro para poder ter a necessidade fisiológica de segurança atendida, a gente se casa ou se relaciona com alguém, a gente começa a se ajeitar e se acha melhor e tal. A última é realização pessoal, que é o sentido da vida. Para que eu estou aqui? Exatamente. Então, o topo do topo. O que acontece com o passar dos anos? Com 40, 50 anos, 60, 70, quando a gente não tem essas questões, por isso que eu estou falando, não é uma hierarquia certinha, mas quando a gente não tem esses elementos muito bem resolvidos, ou a gente nem para olhar para eles, a gente chega num determinado ponto da vida que a gente pensa assim, pô, será que minha vida está valendo aquilo? A vida fica vazia, né? A vida fica sem sentido quando você não vai preenchendo essas etapas, né? E uma coisa legal, Amanda, a gente comentar também é o seguinte, o nosso natural é olhar para isso. Né? Só que quando a gente é treinado para olhar para fora disso, a gente vai se desconectando da vida realmente. Né? Então a gente vai perceber que em algumas pessoas, que às vezes se destacam e a gente admira, essas pessoas, a gente olha para elas e fala assim, caramba, essa pessoa ela é autêntica, ela consegue
dizer aquilo que ela realmente... Ela achou um senso de propósito para a vida dela, ela se encontrou com ela mesma, e geralmente quando a gente vai ver essas pessoas mais autênticas, são aquelas que repararam nisso. Repararam que para a gente poder ter a nossa essência, a gente precisa aprender a melhor olhar para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente é. Então, se conhecer, a gente fala isso, parece até que é uma coisa muito filosófica, né? Mas se conhecer, reparar um pouquinho melhor sobre o que é importante para você, e não só o que é importante para o que o outro acha que você deveria fazer, ou do que você faz, vai te dando um sentido de pertencimento. Esse pertencimento que a Amanda colocou aí, a gente vai construindo ele na sociedade. Mas o último deles lá é a realização pessoal. É quando você se encontra com você. Então a gente queria só colocar nesse primeiro ponto, né, esse primeiro item aqui, né, do conteúdo da live de hoje. Nós geralmente somos treinados a olharmos mais para fora do que para dentro. E a gente tendo noção disso, a gente vai buscar fazer o quê? Uma educação diferente com a gente. Reparar como a gente pensa, reparar quais são as nossas necessidades diante daquilo, né? E primeiro acaba acontecendo um choque, né? Porque a opinião do outro, ela tem muita influência sobre a gente. Muitas vezes, até como a gente colocou no título da live, ela impede a gente de fazer determinadas coisas. E a opinião das pessoas, né? Não, a gente não se dá conta, exatamente. É uma questão de se autoconhecer e ficar atento a isso, né? E o que acontece? A gente se perde em referências. O nosso meio de internet, de televisão, de várias coisas, acaba que gera tanto ruído. É muito ruído. A gente se pergunta assim, cara, mas é isso que eu gosto? É isso que eu quero? E a gente fica perdido e parece que quando a gente fazendo porque eu quero, eu tô fazendo porque os outros... Exatamente. É por aí. Britinho, segundo ponto, bom dia. Bom dia, Britinho. Segundo ponto, né, Amanda, que a gente também achou que é muito importante, né? Uma coisa também que é bem disruptiva da gente pensar, né? A gente tem que pensar que a nossa mente, ela não envelhece. Como assim a mente não envelhece? Geralmente, como a gente está acostumado a olhar para fora, a gente percebe que com o tempo passando, o corpo envelhece. E a gente, às vezes, considera e coloca isso dentro da cabeça de que a mente também envelhece. O que foi? Quase caiu da cadeira? Faz parte. Live é assim, a vida como ela é. Eu mandei aqui. Amanda, tem duas lives, você já deixou o telefone cair. Você cair é só consequência. Qualquer hora vai acontecer. Depois a gente faz um Reels com vídeo cacetado. Vídeo cacetada, vai ter. Se você não quiser fazer, eu faço. Segue o baile. Segue o baile, voltando aqui então. Então, assim, a nossa mente, ela não envelhece. Não sei o que estou dizendo isso, não. Existe um estudo desse livro aqui, ó. O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. A Amanda tá com a... Não combinou isso. O que ele fala pra gente aqui? Uma coisa muito, muito interessante. A gente observa o corpo envelhecendo por fora e a gente vai achando que a mente envelhece. Só para trazer alguns exemplos para vocês. Todo mundo conhece os cantores de música popular brasileira aí, Caetano, Gil, Chico, Paulinho da Viola. Olha a idade deles e como eles continuam produzindo de uma forma ativa. Geralmente a gente vai passando um tempo na vida, a gente, como vai envelhecendo, a gente vai se convencendo de que a mente também envelhece, só que a mente não envelhece. Esse é um ponto importante para a gente poder aprender a lidar melhor com as emoções. A gente vai achando que com o tempo a gente também fica debilitado mentalmente, e não. A mente, na verdade, conforme a gente vai envelhecendo, ela vai acumulando sabedoria, experiência, observações durante a vida, e a gente vai ficando mais sábio e vai percebendo que algumas pessoas que se destacam, como esses que eu dei de exemplo, Caetano, Gil, Chico, produzindo ativamente, fazendo shows ativamente. Eles não estão se importando com a idade, não tem essa de assim, se importando com a idade. O Ney, eu estava olhando aqui, uma cantora ganhou, aos 95 anos, uma cantora cubana recebeu o prêmio de artista revelação, gente. Não é gente que tem uma carreira musical. Ela recebeu o prêmio de artista revelação.
mostrando assim que realmente não tem idade. A mente Não está tem na idade. cabeça. Sim, Entendeu? a gente precisa aprender a lidar com a qualidade da nossa mente. Exato. A mente, ela pode produzir coisas legais, né? E aí, como Mostra aí. permanecer jovem em espírito para sempre. É isso que a gente Exatamente. está baseando, gente. Vamos ter Isso. tudo comigo. Livro muito interessante, tá? E a gente, só para fechar esse assunto, acho que o pessoal vai entender isso que eu vou falar aqui agora. Quando a gente observa várias pessoas durante o nosso convívio, a gente vai perceber que tem pessoas com 30 anos que já estão velhas. E pessoas com 80 que são jovens. É nesse ponto que a gente quer mostrar, que a gente quer lembrar, né, e o Dr. Joseph Murphy lembrou no livro dele, que a mente não envelhece. A gente tem que lidar com essa forma de pensar para que a gente também não perca o nosso lado emocional. Isso influencia totalmente na nossa parte emocional. Porque conforme a gente olha para a vida e encara as coisas que acontecem com a vida, a gente também se comporta de uma forma diferente. Então guarda essa aí, que é bem legal e para mim foi bem surpreendente ler sobre isso. Eu não tinha parado para pensar ainda sobre isso e esse livro é muito, muito interessante mesmo. Quem depois puder, fica a dica aí para poder comprar, né? Muito bom. Um outro Vamos ponto lá. legal, vou levantar a bola aqui, a gente vai conversando. Um outro ponto legal, a gente precisa aprender a preparar a nossa mente para o melhor. A gente precisa aprender a mudar a chave da mente. Eu até conversando com a Amanda, usei um exemplo com ela assim, né? Geralmente a gente vê uma toalha estendida toda branca e tiver uma manchinha no cantinho, a gente repara na manchinha. A gente tem a tendência a reparar naquilo que tem de errado. Então, essa é uma tendência que já nos acompanha. A gente já falou aqui sobre o Homem das Cavernas, né? O Homem das Cavernas, ele tinha que pensar no catastrófico. Por quê? Porque se ele dormisse no lugar errado, o leão achava ele e comia ele. A gente morria. Então, naquela época, o Homem das Cavernas, e isso ficou gravado nos nossos genes, a gente era treinado para sobreviver. E era preciso pensar no que poderia dar de pior para a gente poder se manter vivo. Isso. Né? Só que a vida evoluiu. Hoje em dia, a gente já não tem mais essa preocupação que existia no Homem das Cavernas, por exemplo, de você dormir e ser devorado por um leão. Então a gente precisa fazer o quê? Reeducar a nossa forma de pensar e talvez até os nossos genes para outras gerações, né? Já estamos numa geração diferente dos nossos pais, a pensarmos de uma forma positiva sobre várias coisas. Se eu tenho, como eu dei o exemplo, a toalha branca, e eu reparo só naquela sujeirinha no canto, é tentar mudar esse mindset, né, que a gente chama, que é a mentalidade, e reparar que a toalha está branca. A gente precisa treinar a mente para mudar essa chave, né? É o que a gente já falou na live também de movimento, na live de alimentação e de descanso. É trazer para a consciência. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu sou uma pessoa muito crítica com os outros. Eu sou uma pessoa crítica comigo mesmo. E também tem uma treta mental. Normalmente a crítica do outro só reverbera, é uma coisa até física, no que a gente se critica. Então, a opinião do outro diz muito mais sobre a opinião de nós sobre nós mesmos. Qual é a sua opinião sobre você mesmo? Sobre você mesmo. Então, isso que vai reverberar. Então, assim, a gente precisa ir mudando essa chave, porque senão a gente não traz para a consciência. E a gente acha que o outro que falou mal da gente e tal. Mas peraí, doeu? Se bateu, doeu, leva para casa que é teu. Assim, os bordões, né? Comecei. Resumidamente... Não, vai mandando. Resumidamente, a nossa mente ela é treinada para olhar as coisas de forma catastrófica. Entendendo isso, você já percebe como você acaba pensando rotineiramente. E entendendo isso também, você vai buscando mudar essa forma de pensar. E aí, pegando um gancho ainda, né, nessa parte aí de como a gente pensa e a parte emocional, que é o tema da nossa live, só lembrando, pessoal, vou fazer aqui também um aviso, depois que a gente termina, a gente deixa a live disponível no Instagram e a gente sobe ela para o YouTube também até o final do dia, tá? Então, só para quem depois quiser assistir, vai ficar gravado. Agora, uma outra coisa interessante também, né, Amanda, quando a gente fala de emoções, é que as emoções, elas ajudam a fixar memórias na gente, né? Então, basicamente, existem duas formas da gente fixar memórias de longo prazo, que são aquelas coisas que a gente guarda.
aquelas lembranças que a gente guarda pelo resto da vida, de onde a gente estava, que horas que era, qual foi o dia especial. Então essas duas formas geralmente são memórias de longo prazo, são fixadas na nossa mente quando existe uma emoção forte, seja boa ou ruim, né? E existe também a fixação das memórias de longo prazo pela repetição das coisas. Quando a gente repete as coisas rotineiramente, a gente também guarda isso na nossa memória. Então, falando um pouquinho, né, sobre essa parte da emoção que se fixa na memória de longo prazo, né, as emoções fortes, sejam elas boas ou ruins, elas ajudam a fixação dessas memórias de longo prazo. Então, por exemplo, a gente estava até conversando, né, ontem, eu acho que todo mundo aqui se lembra aonde estava e o que estava fazendo quando teve aquele incidente lá das Torres Gêmeas. Eu ia perguntar isso agora. Aonde vocês estavam no dia 13 de junho de 1994? Alguém lembra? Caramba. Não, né? Mas no dia 11 de setembro, eu lembro onde eu estava almoçando. Eu também. Eu lembro. Isso porque teve uma emoção forte ali, né? A gente lembra quando algum parente nosso, por exemplo, que era muito querido, que já faleceu, a gente lembra do dia, a gente guarda essas lembranças, por quê? Estão associadas a memórias emocionais fortes, sejam elas boas ou ruins. Então, como a gente já falou no item anterior, a gente precisa aprender a produzir uma forma de pensar que não seja catastrófica. É importante isso. E fazer a introdução de memórias boas também parte da gente, de como a gente sente aquilo que está vivendo. E também pela repetição, né? Pela repetição, pela exposição, a gente se expor a ações e situações que vão fazer bem a gente para poder contrabalançar esse aspecto negativo. A gente vem do mundo que tem um sofrimento muito grande, a gente está passando por uma transição agora para um mundo melhor. Só que a gente não pode ficar no comportamento passivo querendo que o mundo melhor chegue até a nós. É a gente que faz esse mundo, a gente que tem que ser esse proativo. Só que esse mundo melhor começa dentro da nossa casa, com nós mesmos sozinhos. Que emoções nós podemos trazer diariamente e repeti-las de N formas, seja um café da manhã bacana com alguém, seja sair para um lugar legal e tal, que se sobreponha a experiências ruins. E isso tem a ver um pouco também com superação de medo. A nossa sociedade, ela incute medo o tempo todo na gente. Então, a gente deixa de se expor a emoções positivas por conta de medos que a gente sabe que são factíveis, né? Fazem sentido pelo perigo, mas alguns são superestimados. Então, a gente abre mão, muitas vezes, de viver uma emoção boa pelo medo de acontecer alguma coisa de ruim. Então, o medo é uma forma de controle, né? O medo também é uma forma de controle e, às vezes, de manipulação por quem entende o papel do medo. Então, a gente precisa... Qual é a prática disso aqui? A gente precisa gerar repetições positivas e emoções positivas para se sobrepor a uma enxurrada de questões negativas. Deixar a televisão ligada desde cedo é ver que realmente, se trazer para o própria consciência, é ver que realmente é uma massificação de notícias ruins do que notícia boa. Sim. E ainda continuando nesse aspecto, né, assim, é possível você produzir aspectos positivos no teu dia. Depende da forma como você encara, certo? Se às vezes você está no seu lugar de trabalho, deu tempo de parar, tomar um cafezinho rápido, se você parar e falar assim, poxa, que bom, consegui dar uma paradinha que vou tomar um cafezinho com gosto agora. Já é você se predispondo a colocar uma emoção positiva naquilo que você está fazendo. Então dá para a gente produzir esses momentos. Não é uma coisa de outro mundo, não. É a forma como você encara os pequenos atos do dia. Às vezes um problema te trouxe um aprendizado. Sim. Às vezes até problemas trazem aprendizados tão importantes para a gente. E a gente precisa aprender essa psicologia de agradecer, de ter a gratidão pelas pequenas coisas. Esquece as coisas grandes. As pequenas coisas, valorizando as pequenas vitórias, também ajudam muito nessa repetição de memórias positivas. Isso é uma coisa que dá pra gente fazer também na prática. Agora, se autoconhecer, né, Amanda? Que a gente fala, né? Não é papo de filosofia, nada, não. É do dia a dia, pra gente aprender a resolver a treta do dia, né? Com a gente, com os outros.
se autoconhecer, quanto mais a gente se conhece, a gente chegou à seguinte conclusão. A gente percebe que nós somos infinitos, infinitos, na capacidade de absorver coisas boas, aprender coisas boas. Então, olha que coisa legal. Quanto mais a gente se conhece, quanto melhor a gente se conhece, a gente percebe que a gente tem talentos, habilidades que vão ao infinito. Então, um exemplo. Vamos supor que você esteja ultimamente mais impaciente aí com tudo que está acontecendo, problema para todo lado, você está descarregando nos outros e tudo mais. Se você parar um pouquinho, perceber como você está agindo, você pensar assim, caramba, eu preciso melhorar nessa área de lidar, eu preciso ter um pouquinho mais de inteligência emocional, porque eu estou descarregando nos outros toda hora. Você para um pouquinho e pensa assim, a partir de hoje, quando eu começar a ver que eu estou agindo assim, eu vou parar, vou respirar, vou me afastar da situação, você começa a se perceber. Agora, assim, depois de um tempo, você pode olhar e falar assim, caramba, já estou bem melhor em como eu agia antes. Só que aí eu te faço uma pergunta. Chega um momento onde você fala para você mesmo assim, eu precisava ter um pouquinho mais de paciência nessas situações do dia a dia. Mas agora eu já consegui chegar no limite. Agora eu já aprendi tudo que eu precisava e daqui para frente eu já estou pronto nessa habilidade. Existe esse dia? Não existe. Não. Quanto mais você busca se aprimorar, é infinita a quantidade de conhecimento, experiência que você consegue ainda adquirir. Então, a gente levantou essa bola. Se autoconhecer, né, saber olhar para dentro de si, você vai identificar tanta coisa legal que você tem já acumulado ou que ainda tem a chance de acumular como experiência, que você vai ver que você não é uma coisinha fechada. Nós somos infinitos na habilidade de aprender e de se autoconhecer. E isso tem que ter dois lados muito positivos. Não é para a gente levar para um lado de caramba, da autoflagelação e tal, de tipo, não. passou tanta leveza. Coisa errada e tal. Como é infinito, a gente tem que pensar para frente quanta coisa bacana tem para a gente aprender. E quanto que tem para a gente avançar, a gente não retroage. Pode ter momentos na vida que a gente fica mais impaciente e tudo mais. É normal. Mas se a gente olhar, a gente está sempre avançando e isso não tem que ser uma corrida para ser perfeito. Isso tem que ser um alívio de que tudo bem, é infinito. Um exemplo, assim, a gente já falou, eu e o Wallace, a gente é diferente em inúmeras coisas, e a gente meio que botou para jogo quais são as nossas qualidades, as coisas que a gente tem que trabalhar, e eu busco, né, tento já tirei do vocabulário, mas eu busco modelar o Wallace em alguns aspectos, e ele também, a mim, dentro dessas diferenças. Então, assim, ele não está achando que o fato de eu ser multitarefa e tal, ele não pode ser. E eu também, o fato de eu ser mais acelerada e tal, não estou achando que eu não posso acalmar. A gente tenta equalizar, né? Então, só para o pessoal entender o contexto, né? É porque, assim, a Amanda é o tipo de pessoa que eu conheço há, sei lá, mais de 20 anos, que a Amanda é o seguinte, ela faz 30 coisas ao mesmo tempo. E faz bem. Faz bem. Eu sou o cara que eu preciso parar, focar numa coisa só. Aí dizem, né, nos livros, que a gente precisa aprender a fazer uma única coisa, né? Focar numa coisa. Aí, quando a gente estava trocando ideia, eu falei para ela assim... Dessa prisão aí. Amanda, cara, você faz 30 coisas ao mesmo tempo e você é boa no que faz. É uma habilidade que você tem. Então, nesse ponto que ela tocou aí, eu estou buscando cada vez mais aprender com ela. A colocar as caixinhas nos seus lugares, eu poder acessar uma, fechar, poder acessar outra, fechar, e fazer isso, às vezes, várias vezes, durante o dia. A Amanda é muito boa nessa habilidade multitasking, né, que a gente fala, né? Às vezes eu até falo para ela que ela é tipo Windows, né, um sistema operacional multitarefas, que ela realiza muita coisa ao mesmo tempo. Pô, já vi a Amanda viajar para o exterior, tá fazendo trabalho de doutorado, tá no filho... tudo junto. Cara, não é possível. Deve ter uma forma de expandir o dia dela em mais de 24 horas. Mas tudo realizado de forma legal. Então, assim, é uma habilidade que a gente pode ir modelando na outra pessoa. Eu estou buscando aprender
também que em determinados momentos da vida eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. E pego com ela, como é que ela faz? Como é que você faz? Como é que você organiza isso? Eu tô pegando, tô aprendendo a fazer um pouquinho disso. Tá indo super bem, tá? Ó, vou fazer. É. Agora, o Wallace, ele me mostra uma coisa, que eu não preciso fazer 30. Eu posso fazer 25. Ele me libertou disso, que eu estava me cobrando de fazer uma. Eu queria entrar numa caixinha e eu não estava feliz. Eu sou feliz em movimento. Mas ele falou assim, Amanda, você só tem que descobrir o seu limite, você faz bem. Então, assim, se as pessoas conseguem fazer 2, você consegue fazer 6. Então, você vai fazer 4 para você dormir. Então, assim, ele dorme bem, ele tem mais equilíbrio no dia dele. Eu estou buscando modelar isso com ele. Ele faz isso muito bem. Então, eu acho que dá para equalizar. Eu não preciso fazer Sempre 30, dá. eu preciso fazer 20, porque eu tenho um filho, eu quero curtir mais devagar. Ontem foi um dia assim, eu meio que taquei tudo pro alto, falei para ele, depois a gente faz a reunião. Eu quero focar. Aí ele falou assim, tudo bem. Eu falei, cara, tá tudo bem. Aí eu tô aprendendo também, obrigada. Tá tudo bem. Então, assim, resumidamente, quem coloca limite em você é você mesmo. A capacidade de aprender, a capacidade de absorver o que o outro tem para te oferecer, novas emoções que você pode descobrir, né? Tudo isso não tem limite. Quem acaba colocando limite é a gente mesmo. Não tem uma pessoa, por exemplo, quem está na terapia, né? Eu e a Amanda fazemos terapia já há bastante tempo. Quem está na terapia não chega um ponto que a psicóloga fala assim, Wallace, legal, aqui nessa parte aqui, de olhar para as coisas que você está fazendo nessa área da vida aqui, você já conseguiu alcançar o topo. Agora a gente pode ir para outra, porque aqui você já aprendeu tudo. Não existe isso. Então a gente precisa entender que autoconhecimento é a gente se transformar em algo infinito mesmo, é algo infinito. A gente vai entender que o saber não tem limite, a capacidade de se olhar bem não tem limite e a gente não tem barreiras. Então, é abrir a mente para o aprendizado. É a ideia de ser sempre ter sempre o olhar de aluno para tudo. Entendendo isso, você conseguindo olhar para você e identificando teus pontos, onde você tem talentos, onde você tem ainda algumas coisas que precisam ser trabalhadas, isso tende ao infinito. Então, é legal a gente pensar sobre isso na parte emocional. E todos nós... tema, perdão, fala. Não, eu só ia fechar dizendo que a gente não precisa se colocar limitações. Isso. A gente acaba se limitando muito na forma de buscar conhecimento e sobre a gente mesmo. Não se limite em relação a isso. Não se limitar e, assim, essas questões que a gente vai se conhecendo, isso ajuda a gente realmente, puxando o tema, a lidar com a opinião do outro. Quando a gente se auto-observa, a gente vê que o que reverbera é realmente aquilo que não está bem trabalhado na gente. Se a gente tiver o olhar de aprendiz e souber que aquilo ok, aquilo não está ok e tal, e eu preciso trabalhar, quando alguém vier fazer uma crítica, a gente vai saber lidar sem se encharcar tanto. Então, a gente vai aprendendo a administrar. Não, beleza, isso daqui eu tenho que trabalhar mesmo. Obrigada pelo toque, acabou. Sem massificar aquilo. Sim, então, e sem trazer a questão da culpa, né, para dentro de si, porque com a culpa a gente não anda não, gente. Se vacilou, fez alguma coisa diferente, faz o seguinte, ó, a partir de agora para frente, eu ajo diferente. Eu vou aprender diferente. Não é trazer a culpa para o presente, porque senão você não anda, né? Agora, para sentir emoção, para treinar as emoções, a gente precisa se relacionar com pessoas, né? É exatamente. Então tem um ditado que diz assim, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Então, realmente evoluir e observar esses aspectos se a gente conviver. A gente precisa realmente aprender a lidar com pessoas, a gente precisa aprender a treinar as nossas emoções ao lidar com pessoas. E aí tem um livro muito interessante também, mais uma dica para a galera que quiser, de repente, pesquisar sobre isso. Esse aqui, ó, livro do Thiago Brunet, que se chama Especialista em Pessoas. Livro bem bacana, que ensina a gente um pouquinho sobre como classificar as pessoas, ou seja, classificar também
os nossos amigos. Eu trouxe aqui uma definição que o Brunet fala, que eu achei muito interessante. Ele fala para a gente o seguinte, gente, na hora de se relacionar com as pessoas, o que acaba acontecendo? A gente confunde as pessoas que são os nossos amigos íntimos com as pessoas que são amigos necessários, amigos que a gente acaba encontrando no dia a dia e que lidam com a gente. Então, às vezes, a gente confunde esse círculo de intimidade, de amizade com as pessoas, e às vezes a gente quer que um colega do trabalho, que também pode virar um amigo íntimo, mas um colega do trabalho que em algum momento ouviu a gente um pouquinho melhor, a gente acaba colocando para ele ali os nossos sonhos, as nossas intimidades, e a gente percebe depois, caramba, falei mais do que devia. Então, a ideia de classificar os amigos, de colocar, olhar para as pessoas e entender o papel que elas exercem na nossa vida, é uma coisa muito interessante que tem no livro dele. Então, uma proposta que ele faz é essa, da gente aprender a classificar os amigos. E ele coloca 3 esferas de amizade. A primeira delas é o que ele chama de amigos estratégicos. Amigos estratégicos são aqueles que não têm um amor por você, você não tem um relacionamento íntimo com essas pessoas. Mas eles se juntam a você para poder pegar algo que é importante para eles e também para você. Então, só um exemplo bem básico. Vamos supor que você está querendo alugar uma casa para morar, um apartamento para morar. Você fala com um amigo fala assim, pô, eu conheço um amigão meu que trabalha com isso. Faz a ponte entre vocês, você faz o contato com esse corretor, que é um amigo do seu amigo, fala assim, amigão, eu estou precisando muito alugar um apartamento. Pô, Alice, que legal, você é amigo do meu amigo lá. Olha, tem um apartamento legal para você aqui. Eu te ajudo, porque eu te ofereço o que você precisa, e você me ajuda, né, alugando o imóvel, eu vou ganhar com base na corretagem. Então, esses amigos são os amigos estratégicos. Você quer alugar um lugar para morar e a pessoa tem um lugar para morar. Não é seu amigo íntimo, né? Então, ele é estratégico. Ele te ajuda naquilo que você está precisando e você ajuda ele naquilo que ele está precisando. Uma outra categoria que o Brunet fala no livro dele é dos amigos necessários. Os amigos necessários também são aqueles que não têm aquele amor profundo por você, mas estão sempre ali do teu lado, na tua rotina, geralmente. Então, colegas de trabalho. Você precisa, às vezes, que um colega te ajude em determinada coisa, ele trabalha contigo, você está rotineiramente com aquela pessoa, ele colabora com você, você colabora com ele. Vocês dois têm um objetivo em comum. Então, são amigos necessários, que ele diz, né? Você precisa da ajuda dele, ele precisa da sua. E a outra esfera de amigos que o Brunet coloca lá no livro dele é a dos amigos íntimos. Dos amigos íntimos, aí sim, são aquelas pessoas pelas quais você tem amor, você busca conselhos com essas pessoas, né? E o amigo íntimo, uma coisa legal que eu achei que ele colocou no livro, não é aquela pessoa que se impressiona com o que você tem. É a pessoa que está sempre olhando para o que você é. Então, você deu uma mancada, não importa se aquilo ali para os olhos das pessoas foi uma coisa legal, não. O amigo, ele chega e fala, fulano, sou teu amigo, eu tenho que te dar esse toque. Tu pisou na bola aqui. Ou valorizar você quando às vezes outras pessoas não estão valorizando aquilo que você fez. O amigo íntimo, geralmente, é aquele que está contigo na hora da dificuldade. Todo mundo sai e fica aquele amigo íntimo. Então, olha que legal a gente poder aprender, né, Amanda, a categorizar as pessoas, porque a gente acaba não confundindo e abrindo demais para um, quando às vezes é um amigo necessário ou estratégico. E da mesma forma com o outro, que você não vai tratar da mesma forma. Então, é legal a gente aprender, por quê? Porque isso ajuda a gente a educar emocionalmente como a gente se relaciona com as pessoas. É só um exemplo, né? E tomar cuidado com a exposição também, né? O Wallace, a gente conversando sobre essa questão, né, de amizade, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Tem fases na vida que, às vezes, um amigo que é muito íntimo numa fase, no outro momento, por não se conectar mais com aquela... Porque a gente muda. Com certeza. Normal a gente mudar, conforme a gente aprende, conforme a gente convive com outras pessoas e tal. E é normal, é natural. Um amigo que é muito íntimo numa determinada fase da nossa vida se desconecte temporariamente Sim. ou não numa outra fase. Então, você não vai, às vezes, se abrir da forma que se abriria, e tudo bem. Tudo bem. Aceitar isso dá menos peso. Às vezes dói, muitas vezes dói, mas a gente também vai aprendendo, né? Sim. Crescer espiritualmente, mas ao mesmo tempo nem passa por isso também.
Com certeza. E naturalmente, quando a nossa forma de pensar vai mudando em relação aos amigos que a gente tinha, naturalmente alguns se afastam, mas outro círculo de amigos se aproxima. Porque a gente sintoniza e vibra de acordo com a forma como a gente pensa. Então, outras pessoas que antes a gente às vezes nem conhecia, se aproximam, porque a gente está pensando de uma forma diferente, há uma sintonia na forma de pensar e a gente acaba estreitando. Sim, então assim, amigos estratégicos podem virar amigos íntimos, amigos necessários também. E vice-versa, um amigo íntimo pode deixar de ser um amigo íntimo e virar um amigo só estratégico. A gente precisa treinar essa forma de se relacionar, porque assim a gente treina o nosso emocional também. Eu não crio expectativa demais sobre determinado tipo de amigo, quando eu já percebo que ele agora está em outra categoria. Isso também é saber lidar bem com as emoções, tá? Isso aí é principalmente saber lidar bem com as emoções. Não dá para a gente jogar expectativa em cima de pessoas que não podem oferecer mais para a gente aquilo que a gente espera, né? Isso. Agora, outro ponto legal. Quer falar alguma coisinha ainda sobre essa parte da... Acho que tocou num ponto legal aí da troca. Você falou uma coisa que é bacana. Gente, nossas tretas emocionais têm muito mais a ver com a expectativa que a gente coloca em cima da ação do outro do que sobre a realidade em si. Isso tem a ver com o próximo ponto que o Wallace vai falar agora. Então, vamos tomar cuidado com a expectativa que a gente coloca em cima do outro. Muitas vezes a gente não supera a nossa própria expectativa. Então, a gente precisa diminuir os pesos. Sim, sim. E um outro ponto interessante, né, quando a gente chega nessa parte de ter problemas emocionais, às vezes com outras pessoas, quando às vezes uma pessoa te envolve emocionalmente no problema dela, aí a gente observou que é o seguinte: quando você estiver numa situação difícil, emocionalmente difícil de resolver, uma dica boa é você lembrar da seguinte frase: foca no problema e não na pessoa. Só para poder deixar um pouco mais claro, um médico, quando ele vai precisar fazer uma operação, geralmente, se o filho dele estiver precisando fazer uma operação, ele pede para outra pessoa fazer. Por quê? Um problema grande, emocional para ele, lidar com a operação do próprio filho. Então, a gente evita, muitas vezes, por causa do envolvimento emocional, as situações difíceis, o que facilita, às vezes, para a gente é fazer isso. Cara, deixa eu focar no problema e não na pessoa. Porque se uma pessoa chega para você chorando, imagina um médico, mais uma vez, né, no consultório. A pessoa entra no consultório: doutor, estou com tanto problema, e não sei o que. A pessoa começa a chorar, o médico se envolve emocionalmente com a pessoa, chega num ponto que ele nem lembra mais como é que ele vai dar a solução para o caso. Porque se envolver emocionalmente tira da gente, a gente fica cego, a gente perde a capacidade de raciocinar. Então, em situações difíceis, uma coisa que eu costumo guardar sempre, eu falei isso para a Amanda, já me ajudou muitas vezes: foca no problema e não na pessoa. Porque te ajuda a separar. Tá bom, a pessoa está aqui chorando e tal, deixa eu evitar o envolvimento emocional, porque senão eu não vou chorar junto com ela. Qual é o problema dela? Qual é o problema que eu posso ajudar a resolver? Identifiquei o problema, como eu posso ajudar a resolver o problema? Porque tirando o problema, a gente acaba ajudando a pessoa a se equilibrar emocionalmente. Então, uma coisa legal é isso, na forma de pensar, para evitar o envolvimento emocional, que você fique cego, situações difíceis, é muito importante você saber separar o problema da pessoa. Isso. E focar no problema. Essa dica eu acho assim muito legal, porque ela é bem prática para o dia a dia. Eu já usei várias vezes, quando rolam coisas difíceis, calma aí, separa a pessoa e foca no problema. E assim, a gente trabalha com pessoas, né, Wallace? Sim, o tempo inteiro, e há anos, né? O tempo inteiro e há anos. Isso não tem nada a ver com não ser sensível, não se emocionar. Não. É importante falar isso. A gente sabe que a gente é duas manteigas de dente. O Wallace não teve vergonha de chorar, então melhor ainda. Pô, então, bota filme de desenho, eu me emociono, pô. Desenho. E assim, a gente não é não se emocionar, mas é a gente focar no problema para poder ser mais efetiva ajuda. Tá caminhão? Tipo assim, a máscara de oxigênio tem que a gente botar na gente primeiro.
Isso é meio que focar para ser estratégico, isso é mais eficiente e ajudar mais. Sim. Porque se a gente se absorver na hora que ele estiver tá chorando. Eu já vi situação da pessoa que está com problema consolar, quem foi lá para ajudar. Tipo assim, o seu problema é muito. Começa a chorar, fala, meu Deus do céu. Aí, na hora que eu vejo a pessoa que está com mais equilíbrio, não, calma, eu vou superar. Aí eu falei, enfim. Isso tem esse ponto, né, desse envolvimento emocional que a gente tem um pouquinho, eu estou até muito a ver com a questão da pirâmide de Maslow, né? Como a gente tem necessidade de pertencimento, eu vejo a pessoa chorando, aí eu imagino assim, para que eu possa ser solidário a ela, eu vou chorar também. E a gente acaba não conseguindo enxergar que a pessoa tem um problema e eu posso ajudar a resolver o problema se eu focar no problema. E a gente acaba, né, de forma bem inconsciente, pensando assim, caramba, para eu me solidarizar com a pessoa, eu acabo também entrando na mesma vibração emocional dela. Aí ficam dois agora buscando a solução para o problema. Então, é importante que a gente possa identificar em situações difíceis, onde o outro te envolve emocionalmente no problema dele, você conseguir fazer essa separação entre o problema e a pessoa. Primeiro, foca no problema, resolve a questão, porque assim você consegue também ajudar a pessoa, né? E falando ainda sobre pessoas, né, um insight que também foi muito legal das nossas conversas, né, Amanda? A Amanda me despertou para isso. Gente, todo mundo sabe que carrega dentro de si aquela voz interior, né? A vozinha que fala com você, né? Só que geralmente as pessoas... Ele te dá vontade de dar um soco. Às vezes é. Às vezes quase sempre. Então a gente tem voz, a gente tem a voz interior, certo? Todo mundo já se ligou nisso. Agora, a proposta que a gente trouxe aqui para a gente pensar é que além da nossa própria voz, a gente também carrega vozes de outras pessoas dentro da gente. E isso, a Amanda fez uma analogia que eu gostei muito, que ela chamou de chips emocionais. Que é a gente pegar a forma como a outra pessoa pensa, geralmente pessoas próximas de nós, né? Porque a gente acaba tendo o convívio diário, a gente vai, amigos, né, parentes, a gente vai sempre ouvindo a opinião das pessoas sobre determinado assunto, e aí quando a gente está num outro lugar, longe dessa pessoa, a gente vive a situação e vem na nossa mente aquela vozinha dizendo, caramba, mas não é legal fazer isso, mas não é a sua voz interior. É a voz da outra pessoa que você carrega com você. O fulano vai achar. Pois é, o que o fulano vai achar. Exatamente. Então a gente percebe, e muita gente fala isso, né? A gente tem aquela voz interior, só que a gente chegou à conclusão que não é só uma voz. É a nossa, junto com as vozes das outras pessoas. E se a gente pudesse pegar as outras pessoas e colocar num chipzinho, a gente implanta isso mentalmente. A gente leva isso com a gente para onde a gente está. E às vezes, esses chips emocionais, que fazem parte da opinião das outras pessoas, impedem a gente de fazer as nossas escolhas, mesmo longe delas. A pessoa não está com você, mas você está ali e fica se sentindo limitado porque você carrega essa voz interiormente. Exatamente. Então é preciso que a gente tenha noção disso. Nós, por causa do convívio com pessoas próximas, ou então até pela nossa própria criação, infância, enfim, pessoas de autoridade, assim, existe uma coisa legal também para se dizer. Geralmente a gente implanta esses chips mentalmente porque existem 3 grupos de pessoas que mais nos influenciam. Isso. São as pessoas mais próximas, que às vezes são os parentes, os amigos, as pessoas que a gente se relaciona mais intimamente. São as pessoas que têm mais autoridade na nossa vida. E aí pode ser o chefe, pode ser o padre, pode ser, sei lá, a autoridade policial. Religiosa, enfim, uma autoridade de alguma forma. Sim. E a terceira forma de influência que a gente recebe é da maioria das pessoas. Como a maioria das pessoas se comporta, influencia no meu comportamento. Então, geralmente, as pessoas mais próximas, as pessoas que têm mais autoridade e a maioria das pessoas, elas têm formas de pensar que a gente pega aquele chipzinho e instala na gente. E mesmo longe dessas pessoas, em outras situações, a gente acaba fazendo o quê? Utilizando essas vozes e pensando, não, veio uma voz aqui, pô, não faz isso não, Alice, não faz isso não, Amanda. Mas a gente está usando, na verdade, as vozes das outras pessoas na gente. Escreve isso não, Alice, não escreve isso não. Verdade, verdade. A opinião dessas pessoas acaba sendo tão forte que a gente guarda elas mentalmente.
A gente vai para outros lugares e parece que a gente transporta essas pessoas com a gente. Aí, o que pode se perguntar assim, tá bom, gente, mas então eu não vou esquentar a cabeça com a opinião de ninguém. Não, não é isso. Não. Não é isso. Qual é a sua opinião? O que é a opinião do outro é mais importante que a sua? O que você quer fazer vai ferir alguém? É errado. Para pensar. Isso aí que você está pensando que quer fazer é errado. O que te impede? É um ruído? Por que às vezes você deixa de contar alguma coisa para alguém, até da sua família, porque parece que vão jogar água fria? Procura peneirar, porque dentro desse lamaçal tem que resgatar o que é a sua opinião que te faz feliz. O que faz sentido para você. Sentido para você, acreditar na sua unicidade. A gente tem a questão da espiritualidade muito forte, então a gente vai acabar falando sobre isso, mas assim, Deus fez a nós seres únicos na essência. Então, a gente tem que colocar essa nossa unicidade a favor de nós mesmos e da humanidade. Agora, para isso, a gente tem que ir eliminando esses ruídos. O que às vezes você deixa de fazer, mesmo que não seja errado, porque alguém pode achar ruim? Essa é a grande questão. Com certeza. E aí, chegando já na parte finalzinha da nossa live, né? É tão interessante esses assuntos, cara. Como é que a gente resolve uma treta da cabeça? A gente é muito engraçado. Então, vamos agora para as dicas, né? Aquilo que a gente viu que funcionou pra gente, né, que de repente pode ajudar também o pessoal que está assistindo aí, né? A gente separou aqui algumas dicas que são bem legais assim para a pessoa poder pensar. E mais uma vez, esse papo de autoconhecimento, de poder olhar para a sua própria essência, gente, isso vai dar para você qualidade na sua vida. Sim. De você não ser envolvido pela vida. Não é a vida me levar. É você que conduz a tua vida, tá? Isso é possível. E é possível quando você se conhece. O que é essencial para você? Você sabe? Às vezes a gente não sabe. Então as pessoas vão dizendo para a gente o que acham que é essencial para a gente. Saber se conhecer é bom por causa disso. Você se conhece e você vai cada vez mais percebendo, pô, aqui sou eu. Não é o que os outros querem, sou eu que fala mais alto. Então vamos para as dicas, né? Primeira delas, manda ver. Vai tu. Ler e conhecer sobre o assunto. Gente, estamos aqui para poder ajudar um pouquinho a conversar sobre isso. Tem os livros, né? Não combinamos. Tem livro, tem podcast, tem tudo que você possa imaginar. Pessoas muito competentes falando sobre isso. E assim, depois pra se interessar. A oferta aumentou muito, né? Então, casa é ler e conhecer sobre o assunto e meditar e refletir. Qual é a grande questão? A gente não cria na nossa rotina, a gente tem uma certa dificuldade, e isso volta para as outras lives, de criar espaços mentais e espaços na rotina para que a gente possa pensar. O que eu gosto? Qual é a minha opinião sobre isso? O que eu gostaria de fazer? E refletir sobre como lidar com críticas. Eu vou, no finalzinho de tudo, eu fiz aqui enquanto você estava falando, o fluxograma da filosofia da vaca. Não, beleza. Mas você explica porque para a galera que assiste fica ao contrário, né? Fica invertido a imagem. Não, vou explicar tudo e depois eu vou fazer um carrossel da live. A gente vai fazer um carrossel, aí eu ponho ele direitinho. Sim. Uma outra dica legal que a gente pensou também é o seguinte: você não necessariamente precisa aprender passando pela situação, você pode ouvir outras pessoas. Você pode aprender com a experiência dos outros, como os outros lidam com a forma emocional sobre aquele assunto. As pessoas mais idosas, né, que tem sido um foco, né, nos nossos estudos também, a gente aprende muito com as pessoas, né, mais idosas do que a gente, mais velhas que a gente. Por quê? Já passaram por experiências, já lidaram com aquilo de forma emocional, de uma forma que surtiu efeito positivo. Então a gente também consegue aprender ouvindo. Isso. A gente consegue se conhecer passando pelas experiências, mas também a gente consegue aprender ouvindo as outras pessoas. Um outro ponto legal, que eu vou levantar aqui, depois a Amanda pode também fazer o comentário e ir puxando os outros.
a questão do ambiente onde a gente está. Às vezes o ambiente com as pessoas com quem a gente convive é um ambiente difícil, é um ambiente onde não favorece a nossa emancipação emocional, certo? Exato. Então, assim, se você conseguir reconhecer e mudar de ambiente, excelente, excelente. Mas quando não dá para mudar o ambiente externo, você pode muitas vezes mudar o interno. Então, mesmo dentro de um lugar onde não favorece para você, a gente já deu alguns exemplos aqui. Hoje em dia a tecnologia está aí, internet, podcast, livro. Você pode buscar a sua forma, seu fonezinho de ouvido, de dentro de um ambiente onde não é favorável para você, você buscar internamente agir de forma emocional diferente. Então, se não der para mudar o ambiente que você está e com as pessoas que você está, pelo menos mude o seu ambiente interno. Traga para dentro de você conceitos que você sabe que são bacanas para você poder se valorizar e valorizar a sua essência, né? As suas emoções. E a vida é um jogo de xadrez. Quando a gente muda, o ambiente muda. Também, às vezes com certeza. A gente espera passivamente que o ambiente mude, mas às vezes é a gente que vai ser o agente de mudança. Então, quando a gente muda, não tem jeito. Quem está no nosso entorno muda. Deixa eu só dar duas vezes aqui. Paola. Paola, bom dia. Ah, que legal. Beijo pra Bom dia para quem entrou aí também, gente. Ó, uma outra dica, que é isso a gente recomenda muito, porque a gente já faz há muito tempo. A importância da terapia. Gente, tira da cabeça, pelo amor de Deus, de que terapia é só para quem tá maluco, quem tá precisando. Terapia é importante para a vida. Para a vida. Se eu soubesse, eu tinha feito desde criança. Certo? Porque isso ajuda... O Heitor faz terapia, tá, galera? Oi? Só pra dizer. O Heitor faz terapia. Pô, excelente. Heitor, filho da Amanda. Quantos anos, Amanda? Ele tem 7, começou a fazer com 6 e tá sendo ótimo. O Heitor, ele consegue fazer uma coisa que muito adulto não consegue, que é verbalizar a emoção. Mamãe, eu falei, você tá frustrado? É quando a gente quer muito que aconteça uma coisa, mas não acontece. E isso ajuda ele a identificar as emoções. Ajuda eu e o pai dele a entender o que está se passando na cabeça dele, entendeu? Então, exatamente. Um outro ponto legal, então assim, a importância da terapia, tá? Quem não teve a chance ainda e quiser experimentar, eu acho que vai ser muito produtivo para a vida de qualquer pessoa. Um outro ponto, conversar e não guardar as suas emoções, né? Poder ter pessoas íntimas, como a gente deu o exemplo aqui do Brunet, né? Que você possa trocar uma ideia e colocar para fora. Guardar isso só faz você depois explodir na hora que você não deveria. Então é importante a gente poder também dividir, procurar um amigo, né? Um outro ponto. De confiança. De confiança, com certeza, com certeza. Um outro ponto legal também, olhar a realidade da vida como ela é, sem fantasias. A gente costuma olhar para as coisas e falar assim, a pessoa está agindo assim comigo agora, não, mas no fundo é uma boa pessoa, eu tenho que relevar. Gente, a gente precisa olhar a vida como ela é. A gente já aprendeu aqui hoje, né, que o Brunet fala sobre essa categoria de pessoas e de amigos. Então, se eu estou percebendo que a pessoa não é um amigo íntimo, eu tenho que colocar ela em outra categoria. É um amigo necessário. É alguém que eu só vou precisar daquilo, a pessoa vai precisar de mim para alguma coisa e ponto. Não dá para a gente gerar expectativa demais em relação aos outros. Então, a gente precisa aprender a olhar a vida como ela é e as pessoas como elas são. Isso é ter maturidade emocional. Isso não tem só a ver com amigo, né, Wallace? Às vezes, tem a ver também até com relacionamento amoroso e tal, um relacionamento tóxico. Quando a gente vai ampliando o nosso nível de consciência e percepção, às vezes a gente observa que a gente está num trabalho ou numa relação de chefia ou num relacionamento amoroso que é tóxico. E a gente precisa olhar aquela realidade como ela é, porque senão quem vai sofrer somos nós. Então é nesse ponto que a gente precisa lidar. Sim. E assim, o próximo ponto aqui é aceitar que ser julgado é uma realidade, ainda no mundo que a gente tem. Sim. Às vezes a gente amplia o medo do julgamento, mas infelizmente, no estado evolutivo que a gente está, é normal na nossa sociedade. Sim, é normal. Mesmo que não seja um julgamento negativo, a gente forma uma opinião. Vocês estão olhando eu e o Wallace, cada um está aí formando uma opinião sobre nós. E
estamos todos suscetíveis a julgamento. A questão é, a gente tem que ver o que está sendo falado, se faz sentido. Aí aqui entra o que eu fiz. Eu vou estar ao contrário, mas eu vou colocar isso direitinho. Eu tive uma crítica ou opinião. Essa crítica ou opinião, ela faz sentido? Não. Certo? Primeiro, faz sentido. Faz sentido? Faz. Pô, realmente, fulano tá certo, não sei o quê. Eu vou lá, eu vou trabalhar. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou mudar, eu vou na terapia, eu vou trocar uma ideia e tudo mais. Não faz sentido? A pessoa continua incomodada, ela deu uma opinião, a opinião dela não faz sentido, mas ela ficou incomodada porque você não seguiu o que ela falou, por exemplo. Se ela ficou incomodada, ela tem que trabalhar, se não tem nada para fazer. Agora, não fez sentido. Você continua incomodado com aquela opinião negativa? Você tem que trabalhar, porque tem alguma coisa mal resolvida dentro de você. Você sabe que a crítica que se fizeram não faz sentido, mas você fica ali, ruminando. Cara, vai lá procurar resolver essa treta. A treta é sua, não é da pessoa. Agora, faz sentido? Não. Tá tudo ok dentro de você e falou besteira e tal. Vai ser feliz. Trabalhou? Vai ser feliz. Legal. Buscar ter leveza. A gente tem que entender que às vezes uma opinião ela pode não fazer sentido. E se não fizer sentido, a gente tem que... Se a pessoa ficou lá ruminando, continua te criticando e tal, ela vai resolver isso na cabeça dela. Agora, se a crítica dela continua ruminando em você, é você que tem que olhar. É porque reverbera. Às vezes o que ela fala é o que você acha de si mesmo e que não faz sentido. Então, tá cheio de juiz aí para tudo quanto é lado, a gente tem que saber lidar com isso também. Agora, uma outra coisa interessante também, né, que pesquisando sobre isso, né, uma forma também de mudar o teu emocional é através do estímulo físico. Então, tá triste? Experimenta começar a pular. Porque o físico, ele passa também para o nosso emocional, tá? Então, às vezes, você está em casa, está sentindo uma tristeza, uma depressão, experimenta colocar um tênis e caminhar na rua. Você volta de outro jeito. Então, o estímulo físico, ele também influencia no aspecto emocional. A gente precisa lembrar que também... Uma música, evitar coisa besteira. Nossa, como que eu já mudei emocionalmente ouvindo música? Exatamente. Tem várias músicas que parece que são feitas para poder te energizar, né? Então a gente precisa usar a música, inclusive para quem vai para academia. Música, eu ouvi uma frase um dia que eu achei legal, música é doping. Você quer fazer exercício? Música é doping. Tem música que você vai colocar, vai te dar uma energia que você não estava quando chegou ali para fazer aquilo. Então, utilizar essas ferramentas do físico também para poder interferir no emocional. E funciona realmente, né? A outra dica é aprender a identificar a voz interior do chip das pessoas, que a gente já falou aqui, dos chips emocionais, daquelas vozes que você carrega dentro de você, que além da sua, também falam dentro da sua cabeça, que são das outras pessoas, né? E a última dica que a gente separou aqui, que eu acho uma das principais, assim, é você aprender a dar incentivos para você mesmo. Exatamente. Gente, é muito importante isso. Celebrar nossas conquistas e se abraçar e dar incentivo pra gente, para não ficar tão dependente da aprovação alheia. A gente Posso falar uma coisa aqui? Fala. Eu e a Amanda, a gente tem um dia que a gente chama de dia com a gente mesmo, né? Como é que é o date? Comigo mesmo. É o date comigo mesma e o date comigo mesmo, né? Então, por exemplo, a Amanda reserva um dia da semana dela, ela fala assim, hoje eu vou me fazer feliz. O que eu tô a fim de fazer? É o meu dia. Isso. Sai sozinha porque eu quero me sentir feliz, eu quero valorizar o que eu sou. Eu faço isso também. Tem um dia da semana que eu tiro, não fico engessado em fazer nada de compromisso, falo assim, hoje eu tirar o dia para mim. Então, se me fez feliz, pô, eu tô com vontade de sentar ali numa cafeteria, geralmente é isso que acontece. Vontade de sentar numa cafeteria, tomar um café, sabe, legal, daquele saborear, isso me faz bem. Então, é aprender a dar incentivos para si mesmo, tipo, se valorizar. Isso conta muito, muito, muito para o aspecto emocional. Isso ajuda muito a gente a lidar com a gente mesmo e com as outras coisas, né? E o nosso date comigo mesmo, às vezes tem convidados, né, Wallace? Alguém que tá com você e tal, eles entram na nossa programação. A gente não muda por causa da pessoa, não. É tipo assim, é convidado. Quer jantar junto? É verdade, verdade. Date
comigo mesmo e convidado. Exatamente. Então é isso, ó, a gente está aqui mais ou menos com 1h10, então a gente está já no finalzinho da live, até passou um pouquinho, né? Mas o assunto de falar sobre emoções é um assunto tão bacana pra gente, é um assunto também tão extenso, né? Que não vai ser só essa live que a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai ter outras também para tocar nessa parte das emoções. E as emoções, elas acabam influenciando em todos os elementos do Bora. Porque a forma como a gente enxerga as coisas, tem noção das coisas, influencia como a gente aproveita e vive aquilo, né? Então, desde já, né, Amanda, vamos agradecer aqui o tempo da galera que ficou com a gente aqui até o final. Exato. Quem não pôde depois assistiu na live também, a gente vai ficar disponível no Instagram e no YouTube. E quem puder, procura a gente nas redes, né? A gente está com o perfil do Bora no YouTube, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Em breve a gente vai colocando mais e mais conteúdo. A gente está postando cada vez mais, né? Mas é aquilo, a gente também não está sozinho, a gente trabalha com uma banda de música. Eu, o Wallace, a gente é o vocalista, mas tem o baterista, tem o baixista, né? Literalmente, tem baterista mesmo. É verdade! E a gente quer fazer um convite, a gente foi chamado para participar de uma live com o perfil da Márcia Paviani, que é uma psicóloga. Vai ser na quarta-feira, dia 14, às 20 horas. A gente vai falar sobre movimento, saúde integral, por que o óbvio não é feito. Então, quarta-feira, às 20 horas, a gente vai botar nos stories. A gente bota depois nos stories do Bora, né? Tá? Então, valeu. Gente, obrigado, tá? Amandinha? Uma excelente semana. Ótima Beijo. semana. Fique com Beijão. Fica com Deus também. Tchau, tchau. Tchau.